14 de abril de 2025, segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Eu quero começar essa edição, vou falar bonito, esta edição do Terra Brasilis, falando sobre a troca do cirurgião de Jair Bolsonaro, que foi aí uma decisão de Michele Bolsonaro. Ela trocou o doutor Antônio Macedo, que havia feito já 7 cirurgias ou 7 procedimentos com o nosso presidente, trocou pelo cirurgião Cláudio Berolini, que é diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP, da Universidade de São Paulo. Muito bem. Ele substituiu o cirurgião Antônio Macedo, que todos conhecem, e que acompanhava o nosso presidente desde 2018, por motivos ainda não muito bem claros. Segundo informações da imprensa, é que a Michele Bolsonaro preferiu colocar um médico que ela conhece, amigo dela. Vamos deixar por aí porque não temos maiores informações, mas foi uma escolha dela. A verdade é que a recuperação de Jair Bolsonaro será lenta e deverá se dar aí num tempo cerca de 1 mês e meio a 2 meses a princípio, para que o próprio organismo se recupere naturalmente, que a defesa do corpo aconteça de forma mais completa e natural. A cirurgia, por melhor que tenha sido, felizmente, foi uma cirurgia difícil, de 12 horas, onde o abdômen foi completamente aberto. Ou seja, a cicatrização é muito grande já num corpo muito cicatrizado. O outro médico, o Dr. Leandro Eknik, afirmou durante coletiva de imprensa esta manhã que não há nenhuma previsão de saída da UTI, devido à delicadeza da cirurgia. Ou seja, logo cedo havia saído uma informação de que Jair Bolsonaro iria para o quarto. Não, ele está em UTI e não tem previsão de sair de lá por enquanto. A própria primeira-dama Michele Bolsonaro postou uma foto agora à tarde ao lado do presidente e ele, como sempre, sorrindo, tá ok, aquele jeitão dele. Muito bem. Agora, é evidente que é uma cirurgia de grande peso. 12 horas, obviamente, não foi para tirar um quisto, não. Uma verruga, como fala lá no interior, uma verruga, não. 12 horas mostra que a cirurgia foi delicada, preocupante, evidentemente, e que, por incrível que pareça, segundo os médicos, não elimina a possibilidade de que no futuro volte a dar problemas. Ou seja, é como se, além daquele dia, em setembro de 2018, além daquele dia onde ele sofreu a facada, é como se ele já tivesse sido esfaqueado por mais 8 vezes. E foi. Se passou a faca na barriga porque foi esfaqueado. Agora, hoje o próprio Carlos Bolsonaro fez um post muito interessante na Rede X, dizendo que muita gente tem falado, e com toda razão, daquele registro de entrada falsa lá nos Estados Unidos, que foi usado para tentar justificar a prisão absurda e ilegal de Felipe Martins. Mas essa prática, segundo Carlos Bolsonaro, não é nova. E já tentaram usar o mesmo truque contra o presidente Bolsonaro no dia que atentaram contra a vida dele, com aquela facada lá em Juiz de Fora. Por quê? Naquele dia 6 de setembro, enquanto Adélio Bispo estava esfaqueando o presidente, alguém estava criando um registro falso em nome de Adélio Bispo na Câmara dos Deputados, numa possível tentativa de criar um álibi para o homem que pensou que iria esfaquear e conseguir fugir. Até hoje, nenhuma explicação convincente foi dada sobre isso,
nem sobre as dezenas de coincidências que cercam o caso, né? Nenhuma explicação foi dada pelas autoridades. O Adélio, para quem não se lembra, era amigo de infância do primeiro comando da capital lá no norte de Minas. Tinha perfis falsos com menções ao primeiro comando e indícios de que se comunicava com membros do primeiro comando por esses perfis. Um membro conhecido em Montes Claros se chamava Cleiton Ramos de Souza, vulgo Veim, que cresceu junto com Adélio Bispo. Em Juiz de Fora, lembra aí o Carlos Bolsonaro, ele ficou hospedado numa pensão onde 2 pessoas ligadas ao caso faleceram em menos de 40 dias, após aquele atentado. A dona da pensão, Dona Aparecida Maria da Costa, que morreu poucos dias depois. E também um homem chamado Rogério Inácio Vilas, que chegou a dividir o quarto com Adélio Bispo. Ele apareceu morto no começo de outubro de 2018. Além dessas coincidências, 4 advogados de alto escalão, vocês se lembram, correram para defender o lobo solitário em pleno feriado de 7 de setembro. 2 deles chegaram em um jatinho particular. Um deles, depois, foi preso por lavagem de dinheiro, né, para o primeiro comando. Sabe quanto ele tinha na conta? Mais de 200 milhões de reais. As pessoas que pagaram a conta dos advogados, nunca ninguém apareceu, nunca ninguém disse quem foi. O contrato tinha cláusula de confidencialidade. Nossa família, diz Carlos Bolsonaro, nunca recebeu absolutamente nenhuma explicação. E para fechar isso tudo, o delegado da Polícia Federal responsável pela investigação foi promovido pelo atual governo, a chefe da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Sim, a mesma diretoria que foi colocada à disposição daquele ministro para investigar Jair Messias Bolsonaro. A narrativa oficial diz que Adélio agiu sozinho, que está tudo esclarecido, que não tem nada para ser descoberto nessa história. Mas a pergunta continua sem resposta. Quem mandou matar Bolsonaro? Quem pagou os advogados? Com quais interesses? Até hoje sofremos sequelas e as consequências disso. E agora, de novo, tentaram usar um registro de entrada falso, só que nos Estados Unidos, para prejudicar Jair Bolsonaro e pessoas próximas a ele. Coincidência? Ou mesmo método com outros alvos? A história se repete e tem gente que ainda finge que não vê, concluiu Carlos Bolsonaro, intimamente conhecido como Pitbull. Minha gente, essa história um dia, claro, vai ser contada. Por quê? Coincidências como estas não existem. Ok, 2 pessoas daquela pensão faleceram. Pode ser coincidência? Pode. Ok. O que não é coincidência nisso tudo, a pior delas, primeiro, é o registro que tentaram colocar lá na Câmara dos Deputados como se Adélio Bispo estivesse lá. E o pior delas, são 4 advogados de peso viajarem para Juiz de Fora no mesmo dia para defender um lobo solitário, um desconhecido. Claro que foram mandados por alguém. Claro que alguém pagou para que eles fossem até lá. E claro que alguém pagou para Adélio Bispo tentar tirar a vida do nosso presidente, que é duro na queda, né? Felizmente, graças a Deus, é duro na queda. E daqui por diante, só nos resta esperar para que um dia, quem sabe, sem querer, alguém acabe deixando o rabo para trás e a verdade venha à tona. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o que saiu na mídia hoje
é que o assessor, ex-assessor do primeiro mandato de Donald Trump e atual conselheiro de Trump, o Jason Miller, classificou aquele ministro do Supremo como a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. Após comentários dele, o ministro, sobre sua atuação no Supremo em uma entrevista na revista The New Yorker. O assessor de Trump, que já foi detido no Brasil por ordem daquele ministro, vocês se lembram? Ficou algumas horas preso na Polícia Federal lá no aeroporto, comparou aquele ministro a um vilão de James Bond, criticando a concentração de poder no Supremo Tribunal. Com isso, meus amigos, é claro que esse assunto está na mesa de Donald Trump e que certamente mais cedo ou mais tarde haverá um posicionamento mais duro na diplomacia entre os dois países, além de consequências jurídicas contra aquele ministro, lá na terra do tio Sam. A única coisa que atrapalha nisso tudo é a nossa ansiedade em ver o resultado final dessa história. Isso é o que incomoda mais, né? Mudando mais uma vez de assunto, né? Nada pior mesmo que uma ideia de jirico, né? No interiorzão a gente usa muito esse termo, ideia de jirico. E esta é uma ideia de jirico do tal economista Armínio Fraga, que um dia saiu consagrado lá no governo do FHC por ter ajudado a criar o Plano Real. Pode até ser que ajudou. De repente, sem querer, encontraram um método que deu certo. Mas hoje, esse mesmo Armínio Fraga defende, sabem o quê? O congelamento do valor de salário mínimo. Olha que absurdo. Defende o congelamento do salário mínimo por 6 anos, como medida para equilibrar as contas da Previdência Social. É só essa que faltava, né? O infeliz disse que isso seria necessário para conter o crescimento assustadoramente das despesas previdenciárias do país. Segundo ele, a combinação do envelhecimento da população e das regras atuais da Previdência compromete o equilíbrio fiscal do Brasil. Ai, meu Deus do céu, são os idosos que atrapalham a política fiscal do Brasil. São os aposentados os culpados. Agora sim, nós somos os culpados. Sim, nós, porque eu também sou aposentado. Aquela merreca igual a que vocês ganham também, possivelmente. Alguns, felizmente, se saíram melhor. Mas a crítica ocorre no momento em que aquele inquilino do Palácio do Planalto reforça, né? Reforça que está trabalhando firmemente com um compromisso em manter a responsabilidade fiscal. Eu acho que precisa de uma reforma grande, diz aí o Armínio Fraga. Uma boa ideia já seria provavelmente congelar o salário mínimo, que é mais fácil. Claro que é mais fácil. Ferrar o povo sempre é mais fácil, né? 6 anos congelados já ajudaria. Já ajudaria. Puxa vida, é só um pouquinho, né? Ele declarou essa besteira aí no Fórum Brasil Conference, realizado lá nos Estados Unidos nesse final de semana. O que eu posso comentar sobre isso? Primeiro, que uma forma de resolver essa questão da Previdência seria, por exemplo, cortar pela metade os salários do funcionalismo público federal. E quando eu falo funcionalismo público federal, estou falando de deputados, senadores, ministros, assessores, ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal. Não estou falando de funcionalismo público estadual e municipal, de professores, de agentes de saúde, que trabalham que nem malucos e ganham uma mixaria de aposentadoria. Aqueles que teriam que ganhar mais por ensinar
as crianças a serem gente são os que ganham menos, que são os professores. Os que deveriam ganhar mais por socorrer vidas, como enfermeiros e médicos do SUS, por exemplo, ganham menos. Eles deveriam ganhar. Bombeiros que socorrem vidas, salvam vidas, ganham uma mixaria. Polícia militar, por aí afora. Mas o funcionalismo federal é um absurdo com os salários que eles possuem, com as regalias que têm, com dinheiro suficiente para pagarem um plano médico melhor que existe e são aposentados. Cortem os salários deles, congele o salário deles por 6 anos para ver se eles aceitam. É uma ideia de jirico. O aposentado que ganha um salário mínimo está sempre ganhando um salário mínimo. Quem ganha um pouquinho mais, daqui 1, 2 ou 3 anos vai estar ganhando um salário mínimo também, porque os que ganham acima de um salário recebem um aumento menor de quem ganha um. Então a tendência é que se equipare. Será que isso já não é o suficiente para ferrar o povo? Já não é o suficiente? Mas, em se tratando de Brasil, a imprensa ainda dá esse tipo de notícia sem comentar nada contrário. É como se fosse uma notícia natural, tranquilo. Porque de escândalos o Brasil está lotado. Eu até deixei de comentar nesses últimos dias aí, aquele escândalo também que saiu aí entre aquele ministro Gilmar, não é isso? Ele, junto com o CBF e junto com o Instituto de Educação dele, o tal do IDF, numa combinação aí muito suspeita, onde o IDF de Gilmar Mendes dá os cursos preparados pela CBF Academy. O IDF é que dá os cursos e fica com 84% do faturamento. Acontece que em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou uma eleição de Edinaldo Rodrigues para a presidência da CBF. Isso foi em 2022. A decisão resultou na destituição de Edinaldo do cargo de presidente da CBF. E foi nomeado em seu lugar José Perdiz, que é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, como um interventor para convocar novas eleições. Só que em resposta a isso, de repente, sem mais nem menos, eis que surge o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, ingressando com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, argumentando que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio representava uma interferência indevida na autonomia das entidades esportivas. De repente, sem mais nem menos, Gilmar Mendes se tornou relator dessa ADI. Ele é o relator, coincidência. Ele que é o dono do IDF. Gilmar Mendes, então, concedeu uma liminar, suspendendo a decisão do Tribunal de Justiça e determinando o retorno de Edinaldo Rodrigues para a presidência. A questão é que em agosto de 2023 a CBF firmou uma parceria, então, com esse instituto de ensino, que foi fundado por Gilmar Mendes e que atualmente é dirigida pelo seu filho, Francisco Mendes. O acordo é válido por 10 anos e estabeleceu aí que o IDP de Mendes assumiria a gestão da CBF Academy, responsável por cursos de formação de futebol, repassando então para a CBF somente 16%. A atuação de Gilmar Mendes, no caso, gerou críticas e alegações de conflito de interesses, uma vez que ele teria decidido sobre a recondução do Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. É claro que existe maracutaia nessa conversa. É claro que alguém está faturando grosso nessa história. Enquanto isso,
o debate aí sobre a ética e a transparência nas relações entre o judiciário e entidades esportivas continua gerando discussões no cenário político e jurídico do Brasil. Ou seja, a anarquia é de cabo a rabo, como dizia minha avó. Vai daqui até ali e dali até lá e volta. Não tem fim o número de casos de corrupção, vou falar casos supostos de corrupção, que envolve o judiciário, entidades, né, órgãos federais, instituições. Não tem um órgão que se salva, lamentavelmente. Mas a solução para os problemas é congelar o salário mínimo. Então, daqui por diante, o salário mínimo vai ter o mesmo aumento desse ano. Claro que é uma proposta. Isso, no meu pensamento, uma proposta dessa não passa no legislativo. Mas, ultimamente, coisas estranhas estão acontecendo. Caso passe, nós ficaríamos por 6 anos tendo um aumento aí de 2,5%. E ponto final. Não é brincadeira esse nosso Brasil, né? Então, é como a gente pode dizer o seguinte: nós brasileiros também estamos sendo esfaqueados diariamente. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me assistir aqui no TH Brasilis News, tornem-se membros, ajudem o canal quem puder, toda ajuda é bem-vinda e eu agradeço, para que a gente continue nesta luta, nesta toada de todo dia, não é isso? Por hora, espero que vocês tenham um excelente final de segunda-feira, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.